bem-vinda ao Taça Cheia. É um prazer tê-la cá para podermos não só falar sobre vinhos, que esta é a nossa cara, mas também o nosso gosto, mas falarmos sobre finanças, porque afinal para conseguirmos aumentar este gosto e prazer pelo vinho é necessário termos alguma educação financeira, de modo que enquanto estivermos a apreciar uma boa taça de vinho, não estejamos preocupados com o que comer no dia seguinte. É verdade, é verdade. Muito obrigada pelo convite, Sebastião. É um prazer enorme estar aqui. E é isto, temos que cuidar das nossas finanças para conseguirmos ter sempre dinheiro para comprar vinhos e alimentar os nossos gostos. Vinhos e não só, é que na verdade a nossa vida é uma economia como tal. E nós não somos educados para gerir financeiramente a nossa vida e quase que ao longo da vida, portanto, inclusive existem estudos que apontam que a maior parte da riqueza do mundo está concentrada, diria, numa meia dúzia de pessoas, entre aspas, e portanto a maioria de nós vive com aquilo que lhe cai no final do mês, quase que nunca é suficiente para as suas despesas e para construir os seus sonhos. E então, o que é necessário fazer para contrariarmos essa tendência? Ok. Temos que fazer exatamente o contrário, né? Que é tentar nos reeducar, assim como fazemos uma reeducação alimentar, reeducação de hábitos, temos que fazer uma reeducação também dos nossos hábitos com o dinheiro. Percebendo primeiro como é que é o nosso comportamento em termos de gastos, o que é que realmente consome mais do nosso dinheiro, para podermos ver se conseguimos ajustar alguma coisa neste sentido. Por exemplo, se quando o teu salário cai, a primeira coisa que tu fazes é ir para um jantar com os amigos e ter que acabar tudo, e depois sobra só já dá para a comida e para dar à esposa, aos filhos, e depois já não tens onde tirar. Se calhar tens que ver se não tens que parar e sentar e fazer ali um pequeno plano sobre aquele dinheiro que tu recebes e ver se consegues ali começar a fazer alguma poupança e começar a alocar dinheiro realmente para aquilo que tu queres para ti no futuro e não só, pode ser também no presente, mas é importante que o dinheiro não te controle, mas tu controlas o teu próprio dinheiro. E na verdade o que tem acontecido é exatamente isso. As pessoas trabalham o mês todo à espera daquele salário e depois meio que o salário os controla, porque ficam naquele desejo incontrolável de gastar tudo aquilo que querem, e como não há um plano por trás, quando o dinheiro acaba então temos que voltar sempre no mesmo processo, que é a tal corrida dos ratos, como dizem. Então é importante aceitar que, ok, alguma coisa tem que mudar, se eu realmente quero dar um passo à frente em relação ao que eu quero para a minha vida em termos financeiros, e começar então este processo de reeducação. Analisar os gastos, ver para onde é que isso implica necessariamente aumento da nossa renda, porque a ideia com que ficamos é que para começarmos a poupar, para entrarmos numa espécie de liberdade financeira, como referiu, é necessário termos um pouco mais, ou não tendo muito ou não tendo mais, como é que fazemos esse processo? Ok. Assim, o ideal é fazer as duas coisas, que é ir atrás de mais rendimento e também ser um pouco medido nos gastos que têm correntes. Eu percebo que existem aquelas pessoas que, imaginem, ganham um certo valor, mas o que ganham só dá mesmo para comer, ou seja, não há luxos sequer e outros gastos que essa pessoa não possa ter em excesso, porque o que ela ganha é exatamente o gasto. Então, para estas pessoas, o ideal é ir atrás de mais rendimento, né? Porque ela não vai ficar sem alimentação, sem higiene. Porquê? Porque ela ganha exatamente para o essencial. Para aquelas pessoas que até ganham, mas depois não conseguem alocar este valor da melhor maneira, o ideal é fazer as duas coisas. Ir atrás de mais rendimento, mas também analisar bem em termos de gastos onde é que este dinheiro está a ir, e se eu não posso aqui abdicar de uma coisa ou outra para começar realmente uma poupança e investimento. Então, se esta pessoa fazer as duas coisas, melhor. Para quem não consegue pegar ali na parte da poupança, reduzir um pouco mais o consumo, tem que ir mesmo atrás de mais rendimento. E endividar-se é um bom caminho? Boa pergunta. Aí a parte das dívidas,
assim, até os mais ricos do mundo, se nós formos ver, eles têm dívidas também no património deles. Só que o que acontece com a dívida? Nós temos de saber exatamente o que é que nós vamos fazer com aquele valor. O nosso maior problema é que quando nos endividamos, alocamos tudo para consumo e depois, ok, acabamos de consumir ou o dinheiro para o que pedimos, a dívida, já foi totalmente consumido e ainda temos a dívida para pagar. Então é importante sermos um pouco mais inteligentes na forma como vamos gerir este dinheiro. Ou seja, ter dívidas não é mau, mas o que nós fazemos com esta dívida ou com o valor onde nós vamos investir este dinheiro é que pode nos prejudicar ou até nos trazer mais dinheiro. Okay? Porque imagina que alguém faça um empréstimo para investir num negócio ou para comprar um carro que vai colocar numa frota de táxi ou nessas plataformas e vai até conseguir ter mais dinheiro. Ok, começou com um, depois começa com outro e de repente tem uma frota de carros e olha, aquela dívida afinal fez com que ele criasse um negócio e como ele geriu muito bem o negócio, consegue agora ter mais carros, consegue gerir o negócio. Só que temos que analisar se realmente nós temos maturidade, conhecimento e um bom plano para aquele valor que nós pedimos, na forma como vamos aplicar. O que acontece muitas vezes é que, ok, muitas pessoas até pedem um empréstimo com este objetivo de colocar num negócio ou de colocar em alguma coisa que vai dar mais dinheiro, no sentido desta pessoa poder pagar a dívida e também ter algum retorno a mais, né, além disto. Só como não há um plano, não há um conhecimento sobre o negócio. A semana passada ainda dava numa palestra e tinha ali alguém na plateia que ela deu o exemplo que ela fez um empréstimo para financiar o negócio do irmão. Que ela não sabia qual era o negócio, simplesmente por terem dito, olha, é um negócio muito bom, vai dar muito dinheiro. Então foi se endividar para financiar esse negócio que afinal não correu lá muito bem, deu uma parte, depois a outra começou a emprestar a outras pessoas e hoje já não tem valor, o negócio não deu certo e ainda está a pagar a dívida. Então é importante, se nós achamos que não temos maturidade para gerir, o ideal é não ter a dívida, ficar mesmo só para a nossa poupança e construir com aquilo que nós temos. Mas se efetivamente tu tens um plano muito bem elaborado daquilo e há ali uma boa estimativa que pode ir a dar certo e pode ir a dar muito mais do que tu vais pagar em termos de prestação, aí sim pode fazer sentido. E no nosso mercado financeiro é atrativo caso tenhamos alguma margem investir, pelo menos a prazo, sem falarmos ainda de outras soluções mais recentes ao nível do mercado de capitais, mas no sistema financeiro tradicional, digamos que é atrativo nós investirmos. Fazer investimentos sim, por intermédio de dívida ou com o nosso próprio valor? Com o nosso próprio valor. Portanto, estamos a falar de depósitos a prazos e outras ferramentas que os operadores têm disponíveis. Assim, ainda é atrativo, já tivemos taxas. Ainda é ou já é? Porque. Eu digo ainda é porque sempre houve uma altura que tinha taxas muito interessantes. Okay. Digo pelo menos na altura, mais ou menos em que comecei a investir, em 2017, mais ou menos. Eu consegui fazer alguns investimentos com taxas aí, que em termos de taxa de retorno chegava a 26% mais ou menos. Okay. Hoje não encontrei essas taxas no nosso mercado, tem a rondar os 11. Digo em taxa efetiva mesmo do que tu vais receber. Por isso é que eu digo ainda é. Porque que ainda pode ser atrativo? Para aquelas pessoas que não sabem o que é que vão fazer com o dinheiro, não vão colocar em um negócio, não têm outras alternativas de investimento, mas vale essa pessoa pegar no valor, ainda que esteja à espera de uma oportunidade, não ter o valor separado na conta, pode deixar nesses depósitos a prazo e ter mais 11% ou mais, dependendo da taxa de juro, nem que seja só para salvaguardar o seu poder de compra. Né? E com a desvalorização que a nossa moeda registrou ao longo desses últimos anos, a sua poupança sofreu bastante. Qual é que foi o impacto real? Exatamente. Por isso é que eu sempre optei por não deixar dinheiro disponível, porque, imagina, com essa desvalorização, com esse impacto todo na nossa moeda, quem simplesmente guardou o dinheiro, perdeu dinheiro. Perdeu o poder de compra, perdeu porque aquilo que tinha naquela altura já
já não vale o mesmo hoje, já não tenho acesso às mesmas coisas que teria naquela altura. Então, daí, mais uma vez, eu incentivar as pessoas a fazer sim esses depósitos a prazo. Se ainda não tem uma outra opção de investimento, o certo é colocar mesmo a render, ainda que a taxa de juros seja... Quais são as taxas atuais? Só para termos uma ideia, eu com 50 mil coisas, provavelmente nenhum banco acha isso atrativo, mas estamos mesmo aqui, digamos, usemos exemplos básicos e para que as pessoas tenham uma noção de que tendo 500 mil, 1 milhão ou 2 milhões de kwanzas podem efetivamente ter alguma coisa. E o exemplo que eu uso, que é o de 50 mil kwanzas, é só como referência. Sim, percebo. Com 50 mil kwanzas consegue fazer, nós temos depósitos a prazo que começam aí em 5 mil kwanzas. Mas o que é que acontece? E por que é que eu digo que faria sentido mesmo os depósitos a prazo só se não tiveres nada para fazer com um valor mais vago, ou se não tens conhecimento? Porque imagina, muita gente prefere ir pela via da abertura do negócio. Vou colocar 100 mil kwanzas em depósito a prazo, mas faz sentido vender alguma coisa pelo dobro do preço ou mais 50%, ainda assim sai a ganhar do que ter apenas 10, 8, 11% neste valor que está parado. Só que eu digo, quando tu abres um negócio, por mais pequeno que ele seja, tens sempre ali um risco. Aliás, para todo tipo de investimento, mesmo eu no banco, tem sempre um risco associado. Só que o risco é muito maior quando tu empreendes. Okay? O risco é muito maior. Porque imagina, se o teu dinheiro estiver ali parado a gerar algum juro, mas depósito a prazo, ok, tu não vais fazer mais nada e depois vais ter o valor ali. Correu muito pouco risco. Mas se tu pegares nesse valor e investires em um negócio, corres o risco de não conseguir vender toda a mercadoria, de acontecer alguma coisa, claro, depende sempre do negócio. Em termos de prestação de serviço, pode acontecer alguma coisa, sei lá, com as ferramentas que tu utilizas, contigo próprio. Então, há um risco muito maior em empreender, mas temos que aceitar, sim, que em termos de retorno, seria muito mais rentável se tu conseguisses investir assim em um negócio ou em uma outra... É um negócio rentável. É um negócio rentável. E diria minimamente menos arriscado, né? Porque acho que o nível de risco sobe em função do volume que nós investimos nos negócios também. Quanto maior for o valor que eu investir no negócio, por mais básico que ele seja, significa que o mínimo erro, a minha perda é brutal. E é bem maior. Mas para que as pessoas tenham uma referência e tu, se me permites tratar assim, assumes-te como mentora financeira. Disseste-nos há pouco tempo que investes desde 2017, portanto estamos a falar de mais ou menos 6 anos, há 6 anos que tens essa experiência. Vens de uma experiência mais longa, de mais ou menos 10 anos, desde que começaste a trabalhar no setor financeiro, com consultoria, e tendo passado inclusive por algumas das consultoras mais importantes cá do mercado. Como é que despertaste para esta, diria, oportunidade de investimento e de partir para uma jornada, diria que solitária, porque é isso que é um pouco o investimento, não é? É verdade. Ou empreendimento. É verdade. É realmente uma jornada solitária e é necessário ter uma visão de longo prazo, paciência e muito foco. Eu invisto desde 2017 e como é que despertei para o investimento? Foi exatamente pelo meu interesse em não só ter a minha poupança, não só ter aquele dinheiro guardado no banco, mas ver opções que pudessem rentabilizar. Como eu trabalhava em Big Four, sabe como é que são as auditoras, eu não tinha tempo para abrir um negócio e estar ali à frente. Tipo, não tinha tempo e ganhava minimamente bem. Exatamente. A viver com os pais, provavelmente, ainda na altura, sem grandes despesas. Quanto é que conseguiu poupar assim muito por alto, só para... Eu queria não entrar aqui em número. Mas eu conseguia poupar aí mais de 30% do meu rendimento. Naturalmente, lá está, não tinha quase despesas nenhuma, era dar um valor em casa, tinha o emprego que cobria a maior parte do meu tempo,
Então tinha mesmo que ver uma forma mais passiva de investir o meu dinheiro e ainda assim ter um bom retorno. Inicialmente, aquilo que eu fazia, o que a maior parte das pessoas faz hoje, é ir ao banco, olha, o que é que tem para investir? E eles apresentam tudo que posso prazo, tu nem analisas, simplesmente dizes, hoje estou para colocar lá o dinheiro. Só que depois, a expectativa que nós criamos é muito grande, porque as pessoas, tu dizes, olha, o gestor pode dizer, a taxa é de 11%, o que é que ele vai fazer? Vai mentalmente, né? Vai fazer uma contabilidade mental, vai dizer, ok, então é este valor que eu tenho vezes 11%, é isso que eu estou à espera de receber na conta. Só que, nem tantas vezes, aquela aplicação só pode ficar no máximo 3 meses, e depois vamos ver que afinal não é bem 11% que íamos ter em termos de retorno. Então, na altura, eu não tinha muito tempo de analisar, eu só queria, ok, está a rentabilizar, ok. Só que depois, eu comecei a despertar, isso foi ali perto de ter o meu primeiro filho, em que eu comecei a despertar um pouco mais para os investimentos, porque eu via que, ok, aquilo era só guardar o dinheiro. Eu não tinha propriamente uma estratégia em termos de investimento. Do que poupava, volta e meia também ia lá, mexia, voltava a ficar no zero, às vezes tinha que recorrer a amigos próximos para emprestar. E lá está, às vezes nós achamos que o problema é ganhar. Não, eu preciso arranjar um emprego que me pague mais. Mas se eu continuar com os mesmos hábitos, vou voltar a esta casa. Era a pergunta que eu iria fazer, porque é mulher e agora é mãe e tem, embora tenha companheiro e haja partilha, haja finanças familiares, mas tem os seus próprios gostos e é uma mulher muito bem apresentada e, portanto, qual é que é como é que reparte as suas despesas de modo que consiga ter, por exemplo, referiu que conseguia ter na altura 30% mais ou menos do seu salário, sem deixar de vestir-se bem e, como referiu no início, ter algum luxo. Como é que conseguiu, diria, articular? Ok. Pronto. Primeiro foi ter esta visão de longo prazo de que, ok, eu não queria trabalhar para outra para toda a vida, então eu tinha que criar ali, tinha que pensar em como eu ia atingir uma certa independência financeira. Né? Porque, ok, eu tinha um salário podia ser considerado bom, entretanto não tinha muito tempo para a família, okay? Porque estava ali muito focada no trabalho, então de certa forma eu também não conseguia aproveitar da melhor maneira aquilo que eu poupava, ou não conseguia parar sequer para sentar e definir o que é que eu vou fazer, o que é que eu quero para o meu filho amanhã, como é que eu me vejo daqui a X anos, então não tinha este tempo. Mas lá está, a maternidade veio-me despertar para isto. Porque eu tive que parar e pensar, ok, quais são as escolas que eu quero que o meu filho frequente? Qual é a creche que eu quero que ele frequente? O que é que eu quero que ele tenha acesso? Se eu quero estar preocupada se amanhã ele quiser ir à Disney, se amanhã ele quiser ir fazer uma viagem. Será que o dinheiro vai ser uma preocupação nesta altura? Porque às vezes focamos só no salário, ok, tem um bom salário, mas como descontroladamente não fazemos planos nenhum e estamos sempre a priorizar, eu digo sempre priorizar os benefícios imediatos. Então o que é que acontece? Se eu priorizar todos os meses, vir aqui a um bom restaurante, o vinho, como estávamos a dizer, ou seja, eu priorizei ter esses momentos naquele mês. Se eu quiser fazer um plano muito maior de ir às Maldivas daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, eu não vou conseguir, porque eu não tenho, ou com o estilo de vida que eu levo, agora eu não vou conseguir fazer essa poupança para ir. Não vou conseguir. Então eu tenho que rever, se calhar tenho que reduzir as minhas idas ao restaurante, se calhar em vez de 2 garrafas de vinho, passa para uma, ok? Em vez de uma de 100 mil kwanzas, de 50, de 20, passávamos para... Fazer ali pequenas substituições. Porquê? Porque eu tinha o meu objetivo de longo prazo, que era amanhã poder viver dos meus investimentos, poder dar liberdade de escolha não só a mim, mas também amanhã aos meus filhos. Então começou por aí. Eu fui ganhando cada vez mais esta liberdade em termos de escolha. Não digo que hoje, ou seja, porque eu digo sempre que liberdade financeira para mim não tem a ver com o valor que tu tens, não tem a ver com quanto tu poupaste. Tem a ver, ok, com o que tu poupaste,
que escolhas é que tu consegues fazer hoje? O que é que tu consegues É o dinheiro não priorizar? controlado, nós controlamos porque nós gerimos o dinheiro. Exatamente, porque pode ter pessoas que ganham muito bem, mas não conseguem tirar uma tarde. Eu às vezes posto no story e digo, olha, em uma terça-feira à tarde consegui tirar esta tarde para ir tratar do meu cabelo. Há 2 anos, 3 anos atrás isto era impensável, porque eu tinha que estar em uma reunião, tinha que estar ali a rever o trabalho da equipa. E tenho esta liberdade porque realmente planeei estar hoje com mais escolhas. Então não tem propriamente a ver com o valor que eu tenho na conta, porque se calhar há pessoas que têm valores muito mais altos do que eu tenho, têm acesso a muito mais coisas, mas não têm esta liberdade em termos de escolhas. Então é importante percebermos internamente como é que é o nosso estilo de vida atual, onde é que nós queremos chegar e o que é que nós temos que abdicar ou ir atrás de mais rendimento, quais são as opções de investimento para eu conseguir realmente começar a ter um pouco mais, mas com mais liberdade. Muito bem. Estamos a falar com Juscelia Gabriel, ela que é mentora financeira. Vamos continuar essa conversa e aqui não só falar sobre finanças, mas também falar sobre lifestyle, porque Juscelia Gabriel gosta de um bom vinho e, como referiu, gosta de passar uma boa tarde ao pôr do sol e também de tratar de si mesma. Mas para tal é necessário termos disponibilidade financeira e conseguirmos então criar um certo nível de lifestyle para nós. Voltando à conversa, vamos tentar perceber aqui como é que, do ponto de vista empresarial, o teu negócio está montado. Sei que tens um grupo financeiro ou uma empresa, mas vamos perceber isso aqui. Depois, quais são os outros pilares ou as outras estradas em que vocês circulam do ponto de vista de negócios ou de segmentos de negócio? Ok, pronto. Nós trabalhamos mesmo com educação financeira. Okay? Ou seja, o core business é a educação financeira, é os cursos online, as mentorias e agora estamos a apostar muito mais nos eventos. Que o nome é OISA, que é o ISA Comércio e Serviços Limitada. Nós começamos como uma plataforma de curso online em que eu, João Neto e vários outros educadores financeiros aqui da nossa praça puderam então encontrar um lugar em que pudessem colocar o seu conhecimento gravado no curso online e nós pudéssemos então fazer chegar aquelas pessoas que realmente estavam interessadas em aprender, porque para o nosso espanto, quando abrimos havia muita gente realmente interessada, foi na altura do Covid, muita gente também despertou para a educação financeira, aprender um pouco mais, aprender novas habilidades. Foi também um período de muita perda de poupança ou muita perda de capacidade financeira das famílias em função de despedimentos massivos que ocorreram. E também foi uma altura que as pessoas despertaram para o digital. Sim. Okay? Porque mesmo empresas que antes só trabalhavam de forma presencial tiveram que se adaptar rapidamente, porque não podiam estar presencialmente juntas, tiveram que se adaptar para o digital. Então começámos por aí, só que entretanto começámos a ver que as marcas centrais, ou seja, no caso do Célia e também do Daniel, que é o meu sócio, começaram a ganhar muito mais espaço. Então tivemos que, mesmo em termos de análise de estratégia empresarial, focar então nas marcas de forma individual, enquanto repensávamos o negócio como plataforma online. Ou seja, ainda temos os cursos, só que muito mais centrados nas marcas individuais. Então, na marca Juscelia Gabriel, continuamos a ter os cursos online, as mentorias, okay, que podem ser presenciais ou também online, e agora os eventos, que também trabalhamos com estes eventos sempre no intuito de levar mais informação, mais educação às pessoas. Okay? Ou seja, não é só para mulheres, como muita gente pensa que nós só trabalhamos com mulheres, mas eu, por ser mulher, acabo por atrair, por algum motivo, mais mulheres. Dizem que pessoas compram de pessoas, então eu acredito que acabo por chamar a atenção de mulheres que ou são muito parecidas a mim ou gostavam de
trilhar o mesmo percurso ou porque gostam da minha história, porque eu gosto de contar a minha história, o meu percurso. Qual é que é o seu percurso? Ainda não percebemos bem. Já sabemos que teve formação ao nível de contabilidade e fiscalidade, não é? Foi contabilidade e administração. E administração, trabalhou em auditoria e depois teve essa oportunidade de fazer alguma poupança e investiu. Mas gosta do vinho, é um gosto recente, antigo, como é que surgiu? Ok, por acaso é recente, aí é sensivelmente 2 anos mais ou menos. É recente, de férias, eu gosto de ir para lugares diferentes. Recente de quanto tempo? Desde a Covid-19 ou desde antes? Desde antes, Okay. então tem mais de 2 anos. Foi mais ou menos nas férias, então eu gosto de ir a provas de vinhos, coisas assim diferentes. E meu marido também gosta de vinho, então eu acabo por também... Quem a desviou? Ou quem a encaminhou para esse bom caminho, para esse mundo vívido? Sim, por acaso foi. Não gostava muito no início, mas gosto muito, mas gosto de apreciar. E vou cada vez mais descobrindo que não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Eu costumo dizer que o que mais me encanta no vinho, e obviamente que tendo os anos de experiência de consumo, de prova de consumo, a quem só me conhece como provador, mas efetivamente consumo vinho, e o que mais me impressiona ou me encanta é as histórias por detrás do vinho, né? Quando a gente conhece os produtores, quando a gente conhece os distribuidores e quando, inclusive, nós estamos numa sala que está disponível cá no restaurante Cura e essa sala é dedicada à Casa Ferreirinha. E a Casa Ferreirinha é uma empresa ou uma herdade da Sodrá, empresa de vinho portuguesa, é a maior do mercado português. Temos aqui a oportunidade de, diria, ter história à volta de nós ou junto de nós enquanto temos esta conversa. Portanto, a minha relação com o vinho, esse encanto, surge muito também por isso. Antes da formação, muito antes da vida conjugal e tudo o resto, a Juscelia, quem era? Onde é que nasceu? Teve educação financeira? Como é que despertou para isso? Não. Curiosidade, muito rapidamente. Ok. Muito rápido. Não nasci em Vercedouro, como costumam dizer. Comecei mesmo ali do básico. Não cresci com... O básico é o quê e onde? Básico é Ilha de Luanda, Coqueiros, depois estive ali também na Embaixada Portuguesa. Não, foi antes da Embaixada Portuguesa, depois fomos para os Coqueiros e depois é que fui morar no Nova Vida. Que mesmo depois de casar, continuei no Nova Vida. E foi por aí, ou seja, não passei fome, nunca passamos fome, mas também nunca tivemos assim grandes luxos. Mas graças a Deus sempre faço parte de uma família que sempre olhou para o conhecimento como uma ferramenta disruptiva. Okay? Ou seja, de não invejar o outro, não querer o que ele tem, mas, ou seja, se capacitar para amanhã poder fazer o seu próprio caminho. Então, eu cresci com a minha avó, okay? Mas sempre tive os meus pais por perto. Okay? Vivi com a minha avó porque ela gostava muito de mim. Então, naquele puxa-puxa dos meus pais, não, sou a segunda. Mas era um puxa-puxa, ia passar final de semana, depois ela ia buscar, até que então, aí perto dos 12 anos, fui então viver com ela até a altura em que me casei. Mas sempre tive os meus pais também em Luanda, qualquer coisa em termos de show deles também estavam lá. Então por isso é que eu digo, cresci com a minha avó, mas com os meus pais ali também ao lado, a acompanhar o crescimento todo. Tá? E como é que surge essa preocupação pela, diria, necessidade de comparticipação, inclusive na vida conjugal, porque estamos em África.
estamos em Angola e a mulher sabe que o homem é o provedor. Portanto, acaba por ser, diria, uma fuga ao padrão. É verdade. Como é que desperta para isso e qual é que é a sua opinião sobre essa realidade que ainda se repete anos após anos de as mulheres ficarem muito limitadas à condição de mães e quase que 100% dependentes do rendimento do marido, quando poderiam ter algum rendimento também e os dois poderem ter uma melhor qualidade de vida e, portanto, alcançar alguma liberdade financeira, conforme temos estado a falar. Ok. Eu ainda estava a ler um livro e por acaso eles falavam de algo muito importante, que é o desejo ardente. Todo mundo tem um desejo, tem aquilo muito que gostaria de alcançar. Então eu sempre quis estar muito bem de vida face à situação em que eu me encontrava. Apesar de não ter crescido em situações más, okay? Mas sempre quis. Eu dizia, olha, eu quando crescer vou ser uma boss lady. Eu dizia, nem vou casar. Na altura não estava muito bem. Dizia, não vou casar. Mas sabe, já as meninas, não vou casar, vou ter muito dinheiro, não vou ter filhos, vou viajar quando eu quiser. Era assim que eu me imaginava. Okay? Mas, de qualquer forma, eu sabia, ou seja, eu tinha desde pequeno esse desejo em amanhã poder ter este poder de escolhas, okay? Em relação a lugares, ao estagiário, as coisas que eu queria fazer. Então, este sempre foi o meu desejo ardente. Então, independentemente de eu depois ter tido filhos, de eu depois ter me juntado, eu sabia quem era a Juscelia que eu queria ser, que eu estava a construir. Okay? Ainda estou até agora. Então, isto sempre foi o que me moveu. Okay? O ser aquela mulher que teria esta liberdade. Percebo que o homem é provedor, então é importante, apesar do homem ser provedor, a mulher também não ser só aquela que está em casa, não faz nada, também não contribui para nada. Então eu nunca olhei para a maternidade, para o facto de ser mulher como um fator impeditivo para o que é que fosse necessário fazer. Nunca olhei, até porque eu era auditora financeira, que supostamente em equipas tínhamos mais homens do que mulheres, mas nunca olhei para isto como um fator impeditivo. Então, para as mulheres, eu digo, porque eu realmente o meu relacionamento e a forma como gerimos as nossas finanças é algo não muito comum, tá? Que é ter as finanças partilhadas. Mas eu acho que isto é um processo de conversa desde a altura do namoro. Eu, inclusive, nas minhas redes sociais tenho falado sobre isso. Desde o namoro é importante tu veres com quem é que realmente vais compartilhar uma vida. Porque é assim que eu olho para uma relação, sim, para esta pessoa com quem tu vais... Ou seja, não é alguém que tu vais estar 1 mês, 2 meses, é alguém que tu vais compartilhar a tua vida. Então é importante vocês falarem sobre os vossos sonhos, sobre os vossos objetivos, como é que querem fazer, para poderem então juntos traçar esse plano. Eu não digo que têm que ter 100% das finanças compartilhadas, mas pelo menos é importante falar sobre os objetivos, ver como é que cada um vai contribuir com uma coisa para estarem realmente a caminhar juntos, né? Porque se vão formar uma família, é importante ter isto tudo bem alinhado. E quanto mais cedo for, melhor, para depois não haver aquelas surpresas. Eu, inclusive, toquei num ponto que era, às vezes ficamos naquela expectativa, mulheres principalmente, o meu namorado tem que me dar, tem que me oferecer um carro, tem que me oferecer X. E eu digo, opa, é estranho o teu namorado oferecer um carro. Estamos em março de mulheres, já passou fevereiro, ou seja, 2 meses diria, responsabilidades acrescidas aos homens, porque tem o fevereiro, depois março, que tem o dia da mulher angolana, hoje que estamos a gravar, depois vem dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, e no dia 11 tu vais ter o teu evento, que vai ser o segundo brunch com finanças. Aproveitando aqui que falava sobre as redes sociais e sobre a mensagem que passa às mulheres e principalmente as mais novas, exatamente, principalmente as mais novas. Fala-nos um pouquinho sobre o que é que está programado, começando por recapitular o que foi no ano passado e, diria, os desafios para esta edição que está aí às portas. Ok.
Pronto, no ano passado, como é que surgiu a ideia do Branch com Finanças? Foi no intuito, como nós surgimos como empresa muito dentro do digital, os cursos online, que era uma plataforma de cursos online, era tudo feito à distância, temos pagamento, certificados, a interação toda sempre foi feita online. Então, o ano passado decidimos fazer então um evento presencial, em que íamos ter este workshop presencial, mas que combinasse então o brunch, ou seja, a parte da gastronomia, a parte do workshop e também networking. Okay? Nós acreditamos que hoje em dia é importante ter um bom networking se realmente queres ter acesso a algumas coisas que não consegues porque não conheces a pessoa ou porque a pessoa não percebe realmente quem tu és. Ou seja, para duas pessoas competentes, tu provavelmente, estou a dizer com a mesma competência, provavelmente vais preferir contratar ou indicar alguém que tu já conheces minimamente. Então é importante nós irmos então preenchendo a nossa rede de contactos, no sentido de se amanhã eu precisar de alguma coisa, eu sei quem eu consigo indicar ou recorrer, caso precisasse, mas se precisar de algum serviço, alguma coisa, eu já sei rapidamente a quem vou recorrer. Então nós acreditamos muito no poder de networking. E este acaba por ser também um dos pontos centrais do evento. Então junta a gastronomia, a parte do workshop e também a parte de networking. Para esta segunda edição, esta segunda edição é para celebrar então, o empreendedorismo feminino, então vamos ter 2 workshops principais, que vai ser de negócios, como montar um negócio sustentável, realmente, inovador, estamos numa era da inovação, então vamos ter lá equipas que vão ajudar com isto, especialistas que vão ajudar com este tema, e depois vamos ter a parte das finanças, porque é importante montar a parte toda a estratégia do negócio, mas se nós não tivermos dinheiro para isto, não vamos conseguir avançar com nada, vamos ficar com várias pessoas que têm um negócio até muito bonito, mas só no papel. Então vamos ter a parte das finanças também, vamos falar um pouco, ou seja, como é que tu podes poupar, fazer a tua poupança para começar um negócio, e também alternativas de financiamento, como é que tu podes te financiar via bancos, como é que podes te financiar amanhã quando a tua empresa estiver muito bem montada, como é que amanhã podes te financiar mesmo via bolsa de valores. Então vai ser por aí, a parte do negócio, a parte mais estratégica da montagem e também a parte das finanças, em que vamos falar sobre poupança e também financiamento. A parte triste é que não vai haver vinho. Só que aí é que nesta parte não é verdade, porque vai ter sim vinho. Vai haver vinho. Depois desta parte, mas depois da parte do workshop, vamos ter. É um brunch. É brunch, e brunch junta também ali um pouco de vinho. Temos as mimosas, né? Sim. Junta espumante com sumo todo de laranja ou de churros. A Sobrap vai lá estar. Nós vamos ter sim vinho. Aí vamos ter a Sobrap, vamos ter muito Mateus. Quem gosta de Mateus, o Zé, vamos ter lá, sim senhora. Ok. E o compromisso é de haver um pôr do sol ou uma espécie de after work sobre finanças e depois temos a degustação de vinho, porque o networking é muito mais descontraído, não é? Muito mais. Aí fui, Exatamente. para venderes o teu negócio é o ambiente perfeito. Estamos a caminhar para a parte final desta conversa, que não sei quanto tempo já leva. Temos disponível na rádio, disponíveis mais ou menos 60 minutos, mas podemos estender a conversa por mais tempo pelas redes sociais, obviamente. Ainda há muito que se possa falar, mas estamos no cura. E ficamos com o compromisso de degustar uma boa taça de vinho. Eu fiz questão de trazer o Silk and Spice. O Ricardo esteve aí há pouco tempo. Vamos fazer assim uma pausa para saber se ele consegue eventualmente fazermos aí alguns aperitivos rápidos e abrimos a garrafa, servimos 2 taças e se calhar a partir daí teremos uma conversa muito mais descontraída.
Tô. Vai começar a provar os tintos certos. Bom, acho que não posso falar de marcas aqui. Não, à vontade. Pode falar à vontade. Mas pronto, comecei a puxar de um tinto. Sabe qual é o caiado? Não sei Sim, qual é. sei. Olha, comecei a puxar. Eu não sei quantas cartas são, aí não percebi Uhum. ainda muito bem. Mas comecei a perceber que opa, não há aqui qualquer coisa diferente. E comecei a apostar mais em vinhos, lá está, comecei a apostar mais em qualidade. Uhum. Né? E só mesmo para degustar, assim, um dia em que, ou para celebrar alguma coisa, ou um momento de lazer, ok, íamos ao supermercado e ver um bom vinho para degustar. E aí a experiência começou a ser cada vez mais diferente. E sim, começamos a ter, ou eu especificamente comecei a ter mais gosto pelos tintos do que propriamente pelos brancos ou rosés. Ainda assim gosto mais dos rosés do que dos brancos. Acho que a pessoa tem mais identidade, consegues identificar mais rapidamente o sabor. Não sei o que é que influencia propriamente, mas acho que, ou seja, eu consigo identificar facilmente o sabor num tinto do que em um branco. Então, exatamente, é uma questão de... eu costumo dizer memória gustativa e olfativa. Okay. Se calhar o seu palato está preparado para... é mais sensível ou mais, está mais preparado, exatamente esse o termo, para decifrar os sabores e aromas associados aos tipos, nomeadamente os frutos vermelhos, a morango, a ameixa. Nós estamos no Cura, como disse, e o Ricardo Elton preparou para nós um carpaccio para fazermos aqui a harmonização com este tinto norte-americano, o Silk and Spice, que é um vinho muito frutado, é sem madeira, é californiano, portanto. E não devia estar aqui o chefe a falar-nos um pouco sobre o prato, não estando, arrisco-me aqui a servir-lhe um pouco e vamos os dois provar como é que sabe com o nosso tinto. Não sei se vai servir bem. A ver, é necessário um pouquinho de formação, né, para todas essas questões. Ok. Bom apetite. Obrigada. Vamos ver a que é que sabe, se sabe bem, se gostamos. O que é um carpaccio? Agora o chefe não está. Mas é uma mistura de carne crua com os temperos aí, uma infusão. Eu gosto do carpaccio. Esse está muito bom. Por acaso esse toque de jinguba. Eu gosto bastante. Tender a harmonizar para ver a que sabe. Combina muito bem. Muito bem. Ricardo, estamos curiosos. Antes de mais, é o meu melhor carpaccio como é lá. Às vezes eu acabei de dizer isso. É realmente o melhor que eu já provei. Esse toque de jinguba. O que acontece? 90% dos carpaccios que nós comemos, as pessoas quando querem criar um processo de mudança de textura, põem restos de pão, fazem uns crotons, independentemente de ter azeite, alho e todo esse sabor, é um pão de ontem. Então, tu estás a inibir uma matéria-prima premium de sobressair porque tu estás a insistir num produto velho. Então, eu acho que a boa coisa de utilizar produtos nossos, aquilo que eu falei há um bocado do twist, tu pões uma jinguba que dá um soco no nosso estômago e depois tens aí uma luta de um molho verde, de um bonzo que é limão e molho de soja, de uma carne super tenrinha, de um parmesão salgado e de uma jinguba que
Porque tu tens aí uma luta de... Eu acho que a Junuba não dá soco nenhum, dá mais aquilo. É isso. Exatamente. É essa aí. Depois tens um agrião que também é ligeiramente spicy, quando na dentada, com queijo parmesão, que é super salgado. Então eu acho que é aí uma luta boa do início de um bom jantar ou uma boa refeição no cura. Depois acompanha com o vinho. Acho que é... O Silk and Spice também que é um dos teus favoritos, né? Essa carne é mesmo... Filé mignon. Uso o mesmo filé mignon. Normalmente as pessoas estão habituadas a usar os redondos, os restos de ontem, dos cortes das carnes, das vasilhas. Então as pessoas misturam tudo, põem dentro de uma vasilha de papel de película aderente, fazem o cilindro e depois passam na máquina. Eu uso mesmo um lombo de filé mignon, tiro todo o lixo dele à volta, toda a fibra, deixo ele em cilindro, congelo, passo na fiambreira e temos ele super fininho. Mas quando tu comes, tu também sentes que a carne é tenra. Parece que carne é essa, aí é mesmo filé mignon. Eu sou leigo em culinária, ela não tem nenhum tipo de cozedura. Ela tem um processo de cozedura lento, ou seja, ele coze ao natural pelo limão. É como a expressão ceviche. O ceviche é um processo em que a proteína vai cozendo pelo limão, porque o limão coze, o limão, gelo. Se pegares um pedaço de frango e não estiver totalmente fechado e pôres ele na água ou no congelador, tu em 3 dias tu vês que ele fica totalmente branco, mesmo depois dele descongelar, porque o gelo coze, o limão coze, tudo que é cítrico a um nível. Tu se pegares um pedaço de picanha e colares a um ananás e pôs na geleira, tu vais ver que o ananás vai, eu não diria secar, mas vais ver que o sangue vai sair todo, porque tem um processo de cozedura, tá vendo? Porque é cítrico, é ácido, tudo aquilo que é ácido coze. O bom do ananás é que o ananás tem fibra, né? Nós a comermos, as fibras ajudam as gorduras a não ficarem alojadas. Então, é a ciência da culinária. Muito bem. Mas é realmente um carpaccio. Todo mundo diz mesmo, esse carpaccio é mesmo um must aqui na nossa. E chega a começar. E a pessoa fica, opa, se o início é assim. A Juscelia vai ter de agendar aqui o jantar. Depois desse carpaccio. E acabamos eu já lhe dei a liberdade e a abertura porque acho que esse tipo de eventos são eventos bons, são eventos premium. O trabalho que ela faz é um trabalho que temos todos que parabenizar, e ela tem aqui uma casa livre para poder fazer os brands. Tem de vir aqui gastar um pouco das suas poupanças. Ou não. Ou ganhar um pouco, ou ganhar muito mais. Ou trazer as pessoas para terem esta mesma experiência. Exatamente. Eu acho que mas esta é uma boa forma de vender. Ela vende experiência, não diz venha cá gastar. Uma teremos aqui em breve um próximo Taça Cheia com Ricardo Elton aqui no Cura, e vai apresentar-nos o Cura ou ainda o Privé, e vamos começar a lugar com um sumozinho aí a apanhar sol, ou terminamos lá, né? Não, começamos, tem de ser ao pôr do sol. Exatamente. Entramos depois Cura e depois terminamos no Privé, provavelmente a introduzir-me ao mundo dos charutos. Lembrando que o Garden tem uma particularidade muito boa. Nós damos a oportunidade a todas as pessoas de terem uma visão de bons vinhos a 2.500 kwanzas o copo. Tu vens ao Garden e tu podes beber vinhos brancos, vinhos rosés, vinhos tintos, em termos de qualidade de preço, a 2.500 kwanzas. Tu podes vir com um grupo de amigas, vamos ver uma taça de vinho ao Garden e pagas 2.500 kwanzas. Acho que não existe um sítio a um nível em Talatona que te dá essa experiência, porque no fundo é aquilo que nós queremos, dar experiência às pessoas. Óbvio que eu também posso dar uma experiência de um copo de 50 mil, mas o Garden não tem isso, mas com todo o prazer. Muito bem. Muito obrigado, Juscelia. Acho que vamos continuar aqui para terminar.
Exatamente. Para terminar também as nossas taças de Silk and Spice. Obrigado pelo teu tempo e muito sucesso neste evento que vem e nos projetos que deverão chegar após este evento. Como se diz, a taça deve manter-se sempre cheia. Taça cheia. Exatamente. As nossas boas finanças. É verdade, vamos cuidar das finanças.